Eu juro que não parece fazer sentido agora, mas durante esse vídeo eu vou acabar mencionando a novela Vale Tudo e tem tudo a ver com o nosso filme de hoje. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre a grande estreia da última semana, a versão live action de Lilo e Stitch. Lilo, vivida por Maya Kelloha, é uma menina havaiana solitária que faz amizade com um alienígena fugitivo chamado Stitch, com voz de Chris Sanders, ajudando a remendar sua família fragmentada. Eu aproveitei a estreia desse filme para rever Lilo e Stitch, a animação original de 2002, e foi um 5 fácil. Eu acho que fazia muito tempo que eu não assistia a animação, e é um filme muito redondinho ali, de 1h20, que tudo funciona e que principalmente ele é um filme de muita alma, de muito coração, assim. Ele é um filme que ele entende ali como cativar as pessoas emocionalmente, e é por isso que ele é tão amado aí mais de 2 décadas depois. Eu aproveitei esse momento também para assistir todas as continuações e spin-offs. Na verdade, a franquia Lilo e Stitch tem 4 filmes. Além do original, a gente tem Stitch, filme, Lilo e Stitch 2, Stitch Deu Defeito e Leroy e Stitch. Nenhuma dessas continuações tem o charme do original, mas eu achei Lilo e Stitch 2 até bastante sólido para essas continuações malucas direto para DVD que a Disney lançava ali durante os anos 2000. E é engraçado que eles funcionam em pares, assim, porque Lilo e Stitch 2 é uma continuação direta de Lilo e Stitch, enquanto Leroy e Stitch é uma continuação direta de Stitch o filme. E até o estilo de animação dos dois é diferente, assim. O estilo de Lilo e Stitch tá mais presente em Lilo e Stitch 2 e Leroy e Stitch tá muito mais ligado ali a Stitch o filme. Não sei se eu recomendo vocês assistirem, mas estão todos no Disney Plus se vocês quiserem, tiverem essa curiosidade. As continuações são filmes curtinhos ali, o maior tem 1h10, então não é algo que vai ocupar muito seu tempo e pode ser divertido. Afinal, se você ama o Stitch e foi assistir esse filme por conta disso, ali você tem mais material. Agora vem aquele momento em que vocês vão me xingar, gritar comigo nos comentários, me cancelar de alguma maneira, mas eu não gostei do live action de Lilo e Stitch. E eu tenho muitas e muitas razões pra isso que eu vou explorar durante esse vídeo. Mas assim que terminou o filme, eu fiquei pensando muito e na minha mente comparando ele com o atual remake que tá acontecendo na novela das 9 da TV Globo, né? A nova versão de Vale Tudo. Adaptações às vezes são necessárias, às vezes são bem-vindas. Eu não queria que Lilo e Stitch fosse um copia e cola da animação. Eu acho que não faria nem sentido. Afinal, o filme tem pouco mais de 20 anos e não envelheceu o suficiente. Não tem nada ali que seja inaceitável hoje em dia também para sofrer grandes alterações. Mas o que Vale Tudo e Lilo e Stitch têm em comum é a falta de percepção da dimensão que certas alterações na história podem fazer. Lilo e Stitch era uma animação muito redonda, muito ali sem aparas, muito ali sem arestas, para aperfeiçoar o filme no geral. E aí esse live action, quando ele se propõe a alterar certas coisas, ele meio que perde a noção do efeito cascata que essas alterações podem causar. Eu acredito que muitas dessas alterações são desnecessárias, mas eu entendo porque elas são feitas aqui, muito mais para simplificar a trama. Só que eu acho que o Lilo e Stitch original não tem nada de complicado, sabe? Simplificar o simples, para mim, não faz muito sentido. Por exemplo, a primeira parte do filme ali, que explica um pouquinho da origem do Stitch, nesse live action é muito corrida, e depois eu comecei a entender porque esse live action do Lilo e Stitch foi feito para ser um filme direto pro Disney Plus, naquela época ali em que se discutia, por conta da pandemia, exclusividade para títulos no streaming. Exatamente o que aconteceu com Moana 2, que também é outro filme que eu não gostei. Por ser uma obra pensada direto pro streaming, Lilo e Stitch muito provavelmente teve um orçamento menor, era um filme mais barato, um filme de escopo menor. Então muitas decisões aqui podem parecer para modernizar, para simplificar o filme, mas também são orçamentárias. E algumas decisões me irritam bastante. O filme, ele elimina alguns personagens e traz personagens novos que não existem na animação original. O filme, ele tenta o tempo todo diminuir o uso de CGI, eu acho que não só para baratear, mas também para trazer um tom de realismo pro filme. Afinal, a gente tá sempre reclamando aqui que os efeitos visuais ultimamente andam muito borrachudos, e num filme que você tem aliens como personagens, fica muito difícil se você deixar eles em tela o tempo todo. Então o que o filme faz, por exemplo, é transformar o Plickly e o Jumba
em humanos, né, eles usarem um disfarce humano, porque aí você economiza CGI. Foi como eu disse, o começo ali que precisava de muito CGI é bastante corrido, e tem outro personagem que também seria full CGI, que nem existe no filme. Mas a decisão que mais me incomoda num todo é como o filme altera a curva de aprendizado do Stitch, porque eu acho que esse é um ponto muito básico, muito importante, é um ponto ali no cerne da história de Lilo e Stitch. No desenho original, o Stitch aprende a viver em sociedade na Terra, aprende a ser mais humano, aprende a ser ali, a ter uma família, e esse aprendizado é gradual, junto com o aprendizado da Lilo cooptando com o luto e crescendo evoluindo como uma criança. Na tentativa de simplificar essa história e para conectar outros pontos que vão acontecer ali na frente, né, eu até esqueci de mencionar que tem um personagem que existe na animação que aqui nesse filme viraram 2 personagens diferentes, o filme meio que coloca o Stitch como autodidata, e nisso perde essa conexão dos 2 e perde também essa questão da união, sabe. Eu acho que era muito importante. Esse fato do Stitch aprender gradualmente, aprender com a Lilo era muito importante, sabe. Toda aquela questão ali com o livro do Patinho Feio, toda aquela analogia, não existe nesse live action. E isso pra mim era básico da conexão emocional com esse filme. Eu acho que isso torna essa emoção, essa evocação de sentimento que esse filme tenta fazer muito, mas muito mais frágil que na animação. E o filme também faz uma alteração bastante substancial na personagem da Nani, a irmã da Lilo. O filme traz uma nova trama pra ela ali, que não existia no original, e que tá causando muita polêmica. Se você leu sobre Lilo e Stitch nos últimos dias nas redes sociais, você vai ver que tem muita gente comentando sobre isso. Mas ao meu ver, o problema não é na trama em si, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Eu acho que a trama faz bem, é muito bom você ter essas discussões. O meu problema tá justamente que o filme não consegue fazer essa construção emocional, essa construção da Ohana, essa construção da família, que é a base da história de Lilo e Stitch, como não consegue fazer com o Stitch, não consegue fazer com a Lilo, também não consegue fazer com a Nani, e o desfecho dessa trama nova da Nani, ele é muito problemático. Eu acho que a história poderia evoluir dessa maneira, eu acho muito legal que o filme tente, embora pra mim ele fale retumbantemente em construir uma discussão sobre redes de apoio, mas o desfecho da Nani, pra mim, é inaceitável. Foi uma das coisas que me deixou com mais raiva saindo desse filme. Eu já tava com muita raiva de como a história ela evoluiu, de como o filme não consegue criar essa conexão emocional e depois ele tenta apelar muito com um final que é diferente ali da animação original, um final super apelativo que eu odiei. E aí você tem esse desfecho que é pra mim pavoroso, porque é algo muito culturalmente norte-americano, na minha opinião, pelo menos, né? Porque eu, como uma pessoa latina, como um brasileiro, já vi muitas nanis por aí, sabe? E eu tenho certeza que para muitas dessas pessoas que batalham, esse final é irritante, para usar belas palavras aqui. Eu entendo super porque ele existe, tá bom? Eu tô tentando falar aqui o máximo sem spoiler possível, mas se você já viu o filme, pode comentar aqui embaixo, a gente pode discutir um pouco sobre isso. O filme quer passar uma mensagem de que, embora a vida tenha aí seus percalços, os seus caminhos meio tortos, a gente não deve abdicar dos nossos sonhos. E eu concordo, eu acho que é uma mensagem legal, mas é uma mensagem antiquada e que se opõe ao realismo que esse filme tenta ter quando toma todas essas decisões lá desde o início. Não é que a gente tem que abdicar dos nossos sonhos na nossa vida, mas às vezes a gente precisa entender que a nossa vida faz algumas curvas, toma alguns caminhos em que a gente vai precisar fazer algumas adaptações. E eu acho que esse seria o caminho mais honesto, mais louvável e principalmente mais aceito mundialmente para o filme. Mas não, para mim eles escolhem aqui uma saída que vai irritar com razão um grande número de pessoas e do mais profundo nada, no meio dos créditos, e eu estou falando realmente no meio dos créditos, os créditos estão subindo, tem uma cena em que o filme arranja uma solução ali para tentar equilibrar esse final. Eu acho uma completa bagunça. Eu realmente não gostei do que foi feito aqui.
eu acho que dava pra ter feito esse filme, mesmo se eles quisessem fazer uma coisa mais restrita em orçamento, mas que mantivesse ali o coração, a alma de Lilo e Stitch, que eu acho que é a parte mais importante. Toda vez que você vê alguém citando Lilo e Stitch, você vai ver alguém citando ali a frase de Ohana é família, família nunca abandonar e esquecer. E você colocar esse final desse jeito, com uma justificativa pobre, é como se você tivesse sendo hipócrita, no mínimo, ou simplesmente indo contra. É tipo a Ohana do mundo invertido. Eu não gostei mesmo, eu prefiro esquecer que esse live action aconteceu, mas novamente, como eu disse ali em Moana 2, né, que abria precedentes terríveis, Lilo e Stitch é mais um filme que foi pensado direto pro Disney Plus, foi lançado nos cinemas e vai ser um sucesso de arrecadação. O que é um problema, porque isso vai fazer a Disney entender que ela pode fazer tudo de qualquer jeito daqui pra frente, que vai dar dinheiro. Ai. Mas enfim, muita gente gostou mais desse aqui do que de Moana 2. Então, enfim, a culpa também é um pouco de vocês. Mas não me desceu. Muito provavelmente vai pra minha lista de piores do ano, porque era um filme que eu esperava bastante. Revendo a animação, eu achei que não tinha como errar se eles fizessem o mínimo, e eles se esforçaram muito e erraram. Pra Lilo e Stitch, eu dou 2 estrelas. Bom, se você chegou até aqui, mesmo se você discorda da minha opinião, deixa seu like ou seu dislike, sei lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema e você fica por dentro de tudo que vai aparecer aqui no canal em breve. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Mas é isso, né, galera? Vale tudo pra ser Ohana? Acho que não. Até o próximo filme.